Falar de adubação, vou sentar aqui do lado das minhas alfaces pra gente bater um papo hoje no vídeo sobre adubação da horta. Se você não me conhece, eu sou o Edu, criador aqui do Meu Pedaço de Mato, e nesse vídeo eu vou te explicar como que eu faço para adubar as minhas plantas. Todos os tipos de adubação que eu utilizo, os momentos em que eu adubo, de quanto em quanto tempo, como que eu faço e os melhores adubos que eu aconselho para você que está começando e pretende ter uma hortinha em casa. Então roda a vinheta e depois a gente volta aqui. É muito importante, eu garanto que você já sabe, mas talvez a dúvida que você tenha é como realizar essa adubação, principalmente qual adubo colocar, de quanto em quanto tempo, que quantidade. Eu sei que essa é uma dúvida muito comum, muito frequente aqui da galera que acompanha, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês os adubos que eu utilizo, tá? No primeiro momento, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês os processos, ou seja, os momentos em que eu realizo a adubação dos meus vasos para construir a minha hortinha em casa, tá? Depois disso, eu vou mostrar os adubos que eu uso com mais frequência, seja para o meu alecrim, para minha alface, etc. Então acompanha aqui que a gente vai lá agora. Antes que eu me esqueça, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês esses adubos que estão aqui, como que eu utilizo eles. Mas nesse momento eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo, você vai me ajudar sim. Só clicar no joinha vai fazer muita diferença para mim. E se você por algum motivo ainda não foi inscrito no canal, não esquece de clicar para se inscrever e fazer parte aqui do grupo do Meu Pedaço de Mato, seu canal de horta em casa. Agora bora lá continuar o vídeo. A adubação vai acontecer em várias etapas durante a horta. Se você for, por exemplo, realizar o plantio pela sementeira, nesse processo da sementeira você vai ter que colocar um pouquinho de adubo para sua muda se desenvolver bem bacana. Mas se você já comprou a mudinha ou se você vai plantar direto num canteiro ou num caixote, a adubação nesse momento vai ser do preparo da terra. E como que eu costumo fazer isso? Bom, essa vai ser a primeira adubação que a gente vai realizar. Não significa que vai ser a única. Para a maior parte das plantas, ela vai ser suficiente, porque são plantas de ciclo curto, como a alface, como a rúcula, como a escarola, como rabanete, etc. Mas para outras plantas que têm um ciclo de vida mais longo, essa vai ser a primeira de muitas adubações que a gente vai ter que realizar. Quando eu costumo preparar os meus vasos, eu pego terra vegetal. O que é a terra vegetal? É a terra que a gente encontra na natureza mesmo, é a terra que a gente retira do solo, e essa terra, quanto mais escura, mais rica em nutrientes. Quanto mais preta a terra, melhor é um indicativo de que essa terra é uma terra rica nutricionalmente para as nossas plantas. Mas em geral eu não costumo confiar só na terra vegetal, eu acrescento mais um adubo nessa terra. Qual adubo e em que proporção? Bom, o que eu costumo utilizar é o esterco bovino. É um dos adubos mais ricos e ele é muito importante para o sucesso da minha horta. Mas eu também uso humus de minhoca. Então, resumindo, eu focaria nesses dois primeiros adubos para a gente montar uma terra base muito bacana para as nossas hortaliças, tá? Em que proporção? Se você comprou uma terra vegetal de qualidade, muitas delas já vêm também com humus de minhoca, né, eu já comprei dessas, você vai precisar colocar 1/4 de esterco bovino, já tá bom para essa primeira adubação. Isso vai ser bem bacana para a gente plantar alface, para plantar rúcula, por exemplo, rabanete, como eu citei aqui, plantas de ciclo curto para nossa hortinha. Depois disso, você preparou essa terra, misturou aí 1/3, 1/4 de esterco bovino, de humus de minhoca nessa terra, você já consegue colocar a sua mudinha de alface ou semear direto aí o que você for utilizar na sua horta. Para outras plantas, como por exemplo esses vasos aqui, com essas belas abobrinhas, a adubação vai ter que ocorrer mais vezes durante o ciclo de vida, principalmente porque o vaso é um ambiente pequeno, então ela tem um acesso limitado, né, ao que a gente está fornecendo ali. Se a gente não colocar mais adubo, não tem como ela buscar em outra fonte, mas também porque plantas que produzem frutos, como a abobrinha que está aqui, tem um gasto nutricional maior, afinal ela tem que despender uma boa quantidade de nutrientes para conseguir produzir a abobrinha que a gente vai consumir. Nesse caso eu costumo adubar a cada 20 dias, além do preparo inicial na terra. Então, como eu comentei, eu coloquei aqui 1/4, 1/3, vai depender aí da qualidade da sua terra vegetal, de esterco bovino nessa terra, e depois
passados 20 dias, eu vou fazer a adubação por cobertura. Como assim adubação por cobertura? Bom, eu vou vir aqui na terra do vaso e vou colocar, né, na superfície. Vou jogar aqui em cima o esterco, o humus ou algum outro composto que eu utilize para adubação. Isso, na medida em que eu for regando essa planta, na medida em que eu for molhando esse vaso, ele vai sendo incorporado ao solo para a planta utilizar como fonte nutricional também. Então, para essas plantas que produzem frutos, como por exemplo a abobrinha que está aqui comigo, mas também tem a berinjela, mas também tem o tomate, eu costumo adubar em vasos a cada 20 dias, 30 dias no máximo, reforçando a dose de adubos necessários. Você esteja se perguntando, né, por que eu fiz a opção pelo esterco, pelo humus ou pelo bocashi, que eu esqueci de citar, mas é um adubo muito interessante, porque esses adubos são adubos mais completos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o card, falando sobre os adubos caseiros. Eles são importantes? São importantes, mas resumindo, eles são adubos com o nível de nutrientes, né, a riqueza de nutrientes menor. Ou seja, ele não vai fornecer em grandes quantidades todos os macronutrientes, às vezes, geralmente, né, somente um dos macronutrientes do NPK, que são os nutrientes, os macronutrientes que as plantas mais consomem. Então, se você focar em somente esses tipos de adubo, os adubos caseiros, o que é o adubo caseiro? É a casca de ovo, é a borra de café, você pode ter uma planta carente em outros níveis nutricionais. E quando eu falo do preparo da terra base e do acréscimo de nutrientes, eu sempre procuro utilizar o esterco bovino, o humus de minhoca, o bocashi, a farinha de ossos, que são adubos mais ricos e mais importantes, tá? Isso não significa que os adubos caseiros não sirvam como adubos adicionais, uma suplementação que você consegue colocar nas suas plantas, tá? Como a própria borra de café, a casca de ovo, a água do arroz. São adubos que você pode utilizar para suplementar, ou seja, para melhorar a qualidade do seu solo de tempos em tempos. Principalmente quando você não tem a disponibilidade ali daquele momento de um esterco, de um humus, e quando você quer somente fazer um complemento, como eu comentei. Um outro adubo que também serve muito como complemento é o biofertilizante, que é oriundo, né, da compostagem, muitas vezes chamado como chorume da compostagem, tá? Ele sozinho não vai ser suficiente, ele é um adubo muito interessante, muito poderoso, mas eu não costumo utilizar ele como fonte principal de nutrientes para as plantas. Eu utilizo mais ele como uma suplementação. Mas agora, né, mais pro final do vídeo, eu vou mostrar para vocês todos os adubos que eu tenho aqui em casa e como que eu costumo utilizar cada um. Então vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática os adubos que eu utilizo aqui na minha horta, tá? Separando desses temas que eu coloquei, de adubos base, que são os adubos principais que você tem que colocar, porque é neles que as plantas vão conseguir extrair a maior parte dos nutrientes necessários. E os adubos complementares, que vão ser uma suplementação, geralmente denominados adubos caseiros, por exemplo, tá? O que eu tenho aqui em cima da mesa? Tenho dois sacos, vocês podem perceber. Esse primeiro saco aqui, ele tá cheio de humus de minhoca, tá? Esse aqui é o famoso humus de minhoca. Vou até trazer mais próximo para vocês verem a consistência. Esse aqui é um exemplo de humus de minhoca, tá? Ele é um humus de minhoca de fabricação caseira, vamos dizer assim, no sentido de que eu tenho uma compostagem minhocário, né? Na verdade, uma compostagem feita por minhocas, uma vermicompostagem, e eu produzo o meu próprio humus de minhoca, porque eu utilizo muito aqui na minha horta, foi um investimento que valeu a pena, e em outro vídeo eu comento com vocês como funciona a compostagem. Mas basicamente, né, os restos de verduras, cascas de frutas e legumes eu coloco na minha compostagem, onde tem uma série de minhocas lá, elas vão digerir esse alimento e vão produzir o humus de minhoca, que depois de um tempo eu vou e pego esse humus de minhoca. Mas Edu, só assim eu vou conseguir o humus de minhoca? Não! O humus de minhoca também está à venda. Você encontra sacos de 20, 15 quilos de humus de minhoca, 5 quilos de humus de minhoca, 2 quilos de humus de minhoca. Você consegue encontrar com facilidade. Mas eu tenho que usar o humus de minhoca? Não. Como ao longo do vídeo eu falei, você também pode substituir o humus de minhoca pelo esterco bovino. O esterco bovino é oriundo das fezes, das vacas, dos bois, depois de um processo de curtimento, não sei como é o termo correto,
esse esterco vai estar curtido e vai estar pronto para ser utilizado nas plantas. Você também encontra em lojas com muita facilidade, na internet com facilidade, em lojas de jardinagem, em supermercados. Esterco bovino e humus de minhoca você não vai ter problema nenhum em encontrar e ele vai ser o seu adubo base, o seu adubo principal. É nele que você tem que focar e fazer o uso com constância. Ele não pode faltar. Aqui do lado eu tenho outro adubo que é muito interessante também, que você encontra também com bastante facilidade, que é a farinha de ossos. É um adubo muito bom, muito importante e principalmente para plantas que produzem frutos. Como assim plantas que produzem frutos? Plantas em que a gente vai consumir o fruto da planta, como a abobrinha, como a berinjela, como o tomate. Nesse tipo de planta eu costumo dar prioridade também ao uso da farinha de osso. Ela é bem importante para esse tipo de planta, tá? Então a farinha de osso também é um adubo tranquilo de se encontrar, é um adubo com um custo-benefício muito bacana e é um adubo fundamental para plantas que produzem frutos. Eu não deixo de utilizar. Agora, quais são os adubos complementares, a suplementação que você pode utilizar aí na sua horta para não desperdiçar restos de alimentos, não desperdiçar borra de café, não desperdiçar a casca de ovo? Justamente são esses. Além desses, o que eu tenho aqui? Isso aqui, galera, ó, também tem a ver com a minha compostagem. Isso aqui é um chamado biofertilizante ou chorume da composteira, tá? A composteira, no processo de decomposição dos alimentos que eu coloco lá, são cascas de frutas, são cascas de legumes, são restos de vegetais, eles contêm água, certo? Essa água, ela não é desperdiçada, ela acaba sendo reservada no fundo da minha composteira e gerando esse biofertilizante aqui, que que eu armazeno e diluo em água e coloco nas plantas. Ele é um bom adubo? Ele é um bom adubo. Ele pode ser a minha única e exclusiva fonte nutricional, ou seja, só utilizar ele como adubo? Não recomendo, como eu comentei, ele não vai suprir todas as necessidades da planta. Ele pode ser acrescentado como uma das fontes, como um dos suplementos alimentares, no sentido de que o adubo é o alimento da planta. Pode, deve, é muito bacana, mas dê prioridade esterco bovino, humus de minhoca, que não vai ter segredo, principalmente para nós que somos jardineiros, né, que a gente tem uma horta amadora, uma horta em casa, uma horta em que a gente não consegue ter todo um controle de solo, todo um estudo, toda uma análise mais profunda. A gente está fazendo mais para o nosso próprio benefício, para a colheita de coisas simples, em quantidades simples, não buscando, né, uma produção em larga escala. Também, o que eu tenho aqui? Cascas de ovos. Essas aqui não foram trituradas ainda. Por que não foram trituradas e por que tem que ser trituradas? Não foram trituradas porque eu ainda não triturei, mas eu tenho que triturar, botando no liquidificador, no mixer. É importante que a gente utilize no menor tamanho possível dessas cascas, ou seja, como farinha, né? Ela bem moída, que assim a gente consegue que a planta tenha acesso ao nutriente, principalmente ao cálcio que tem nessas cascas de ovo. Fora isso, a gente vai ter uma absorção muito lenta se a gente simplesmente pegar essas cascas e já colocar na terra. Então, procure sempre transformar a casca de ovo em farinha. Triture isso aqui, faz uma farinha bem poeirinha, assim, bem fininha, que essa vai ser a melhor forma da sua planta aproveitar isso daqui, tá? Aí ela já consegue ter um acesso mais rápido ao nutriente. Outros adubos que eu utilizo são também adubos aquosos, em que eu diluo em água e simplesmente coloco na rega, né? Ou pelas folhas. São esses daqui, de uma parceria que eu fiz com a Agroceânica. Vou deixar o site deles aqui também na descrição do vídeo. São dois adubos muito interessantes que eu utilizo para complementar a minha adubação. Esse aqui é o Agroceânica Raízes, ele é feito de amino de peixe, e esse aqui é o Agroceânica Natural. Eles também têm uma série de nutrientes aqui, né? Tem a descrição da matéria-prima e da composição desse adubo, né, na verdade. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, carbono. Então tem toda uma descrição aqui do que tem nesses adubos da Agroceânica.
Tem um cupom de desconto no Meu Pedaço de Mato? Tem um cupom de desconto no Meu Pedaço de Mato, se você se interessar. Se isso for facilitar a sua vida, é um adubo muito simples que você somente dilui em água e coloca nas regas. Tem que manter uma frequência? Tem que manter uma frequência. Tem que complementar com o esterco bovino, com o de minhoca? Eu recomendo que sim, tá? Mas basicamente, galera, esse vídeo foi para mostrar que não tem segredo na adubação, mas ele é um processo que tem que ter constância. A gente não pode negligenciar a adubação, a gente não pode achar que está adubando e não estar adubando. Não pode simplesmente colocar uma casca de fruta velha em cima da terra, colocar um pouquinho de borra de café e achar que aquilo vai ser suficiente. Não pode deixar de observar como que a planta está reagindo a tudo isso. Mas, se você ainda ficou com alguma dúvida depois de todo esse vídeo, é claro que eu posso te auxiliar. Comenta aqui embaixo, deixa a sua dúvida aqui. E não esquece que se ainda não for inscrito no canal, de se inscrever, acompanhar os vídeos aqui no Pedaço de Mato, me seguir nas redes sociais que tem sempre coisa bacana por lá, TikTok também estou por lá, Instagram, tá? Então eu te espero aqui nos próximos vídeos, te espero nas minhas redes sociais, um abraço e até a próxima do Edu do Meu Pedaço de Mato.